essas imagens lindas, deliciosas e coloridas, começamos mais um curso aqui na Educar. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jean Langbecker e vou te acompanhar nos 2 dias do curso Docinhos Modelados em Leite em Pó. Olha que maravilha, que delícia! E para dar esse curso nós temos aqui a expert, Silvia Nicolau. Tudo bom, Silvia? Seja bem-vinda novamente a Educar. Tudo bem, Jean. Obrigada pela acolhida. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aí acompanhando, porque o curso está maravilhoso. Olha só, gente, a Silvia, ela tem mais de 26 anos de experiência aqui nessa área de confeitaria e esse é o 8º curso dela na Educar. Ela já deu curso de cupcakes, de chocolate, um bem legal de boleira para boleira, né, Silvia? Isso. E desse curso, Docinhos Modelados em Leite em Pó, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar só coisas lindas, né? E tudo muito gostoso, porque quando a gente fala em massa de leite em pó, todo mundo já sabe que é bom. E esse curso é bem interessante porque a ideia do curso surgiu a partir do último que nós fizemos, que foi um curso bem voltado para as crianças, né? Nós fizemos bolos decorados para as crianças e muita gente perguntou a respeito como nós usamos um pouquinho de pasta americana, muita gente perguntou a respeito da massa de leite em pó, se podia ser substituído. Sim. E aí a gente montou esse curso especialmente com todo carinho, todo cuidado para abastecer a turma aí de ideias e de sabores. Não, tá lindo. E agora vamos ver no detalhe o que a gente vai ter nesse curso. No nosso primeiro dia será o dia do Brincando de Massinha. Na primeira aula a gente vai conhecer aqui a autora, o conteúdo do curso, depois a gente vai aprender a fazer a produção dessa massa e a modelagem de uma princesa e uma boneca que tão lindas. Na aula número 3, os mini cupcakes de aventura, a gente vai fazer modelagem de carrinho, de foguete, de bola, de aranha. Na aula número 4 será as frutinhas modeladas e banhadas. E na aula número 5, o pirulito colorido, banhado e vitrificado. No dia número 2, teremos bonito e muito gostoso. Na aula número 6, massa de chocolate branco, os docinhos para festas de adultos. Na aula número 8, florais pintados à mão, que tem uma técnica aquarelada muito legal. E na aula número 9, bolos na taça e no pote. E junto aqui comigo, para acompanhar esse curso, nós temos a Rosana Taino, que é confeiteira. Rosana, por favor, me conta, qual que é a sua expectativa em relação ao curso? Bom, eu trabalho com doces e pão de mel para festas. O meu foco principal é a decoração diferenciada, por isso eu me interessei pelo curso da Silvia. A expectativa é tudo que eu já estou vendo, tudo de bom, é isso mesmo. É isso aí, vai aprender bastante. Bom, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula número 1, conhecendo o conteúdo e o autor. Lembrando que o nosso chat está aberto. E se você tem alguma dúvida, manda lá, escreve pra gente que a produção me manda e eu faço para a Silvia, tá bom? Agora a gente vai começar a nossa aula de número 2, a produção da massa de leite em pó. Silvia, a gente tem um vídeo muito legal que conta um pouco de como que é feito o leite em pó. Vamos ver? A matéria-prima é pré-aquecida e colocada em uma grande centrífuga, que separa a gordura do resto do leite. Essa gordura é então devolvida ao leite na proporção desejada, 26% no caso do leite integral e 0% para o leite desnatado. No caso do leite em pó é necessária uma última etapa, a secagem. A pasta é borrifada na forma de uma fina nuvem de gotículas em uma câmara fechada, cheia de ar quente e seco, como uma sauna. Quando as gotículas chegam ao piso, já perderam quase toda a água e caem em forma de pó. Aí basta recolher e envasar, adicionando gás nitrogênio para impedir a oxidação da gordura. Silvia, por que o docinho de leite em pó é tão popular? Então, eu acredito que seja porque é uma receita muito antiga. São ingredientes que a gente encontra no supermercado, então eu acredito que pela idade da receita, né, pela origem dela, uma origem, a gente percebe que é uma receita bem caseira. Ela veio para substituir, eu acredito, né, a gente não encontra muito esse registro bibliográfico, mas eu acredito que ela veio também para substituir a massa de marzipan, que é feita com amêndoa, que também é uma massa de modelar, mas são ingredientes simples, né, o leite em pó, que vocês viram aí o modo de produção dele, é um ingrediente do nosso dia a dia, então eu acredito que por ser um ingrediente que favoreceu essa massa de modelar, ela acabou se popularizando.
É muito gostoso, né? Quem que não pensa numa lata de leite em pó? É uma delícia mesmo. É muito atrativo, né? Para o nosso paladar é muito agradável, Sim, né? sim. E a gente faz já pensando em criança, mas o que vocês vão ver aqui, a gente vai transformar o leite em pó em várias coisas, né? Não só no doce infantil, em várias coisas. E vai agradar todas as idades. Então, acho que é por isso que é popular, porque é uma receita fácil de fazer e é muito gostosa, então não tem como fugir dela. Então vamos pôr a mão na massa? Isso. Tá, eu vou dizer para a Rô, já conversei com ela aqui, com a nossa convidada, e vou dizer o mesmo para vocês fiquem à vontade para perguntar, para participar, porque o que a gente vai fazer aqui é desenvolver ideias. Então, muitas das ideias, né, como a produção desse curso, veio de você. Então, participa, manda suas perguntas, entra lá no chat que a gente vai ter aqui o maior prazer em responder, tá certo? Fiquem à vontade. Então, vamos começar pela massinha. Então vamos lá, receita na tela, por favor. Para a massa tradicional de leite em pó, nós vamos precisar de 1 xícara de chá de leite em pó integral, meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro sem amido, o glacúcar, e 4 colheres de sopa de leite de coco. Isso. Então essa aqui é a base mais clássica, né? Aqui eu estou usando leite em pó integral e eu sei que vocês já vão começar a se perguntar a marca. Então, assim, eu não vou falar marca, mas é a latinha amarela que a gente conhece a vida toda. Líder de mercado. Líder de mercado, tá? Então quer dizer que a marca, ela influencia mesmo. Influencia. Você tem Sempre que ter uma marca de boa qualidade. Isso. Sempre que a gente tem uma massa que a gente precisa de ponto, um ponto de enrolar, um ponto de modelar, a marca dos ingredientes ela é muito importante, né? E a gente colocou pesado, medido para vocês direitinho em medidas caseiras, né, Gia? Vocês recebem... na apostila, além dessa em xícaras, a gente vai ter também pesado, em gramas. É isso, né, Silvia? E aí, essas quantidades, elas se alteram conforme a marca, né? Tem algumas marcas de leite em pó que a gente compra que tem açúcar misturado. Muito açúcar, então você já começa a alterar o ponto da massa, né? Às vezes é um pouco mais de líquido, um pouco menos, então é bem importante a gente se manter nas marcas. E aqui a gente está usando uma marca líder, aqui ele já citou o glacúcar e o leite de coco também é aquela marca mais conhecida que tem um rótulo branco e vermelho. Tá? Então aqui eu vou peneirar os ingredientes. Ó. Leite em pó ele não empelota, né? O açúcar de confeiteiro ali, ele empelota. Tá bom. Então assim, eu fiz todos os testes que vocês possam imaginar, porque esse açúcar impalpável que a gente encontra hoje nas lojas de confeitaria é um produto novo, né? Relativamente novo no mercado. Esse aqui não, esse aqui já é bem mais antigo, a gente encontra ele em supermercado. Tem alguns mercados que ele fica junto dos outros açúcares e em outros supermercados ele fica junto do coco ralado, daquela parte ali onde fica o coco ralado, o fermento, aqueles ingredientes para confeitaria. Então, fiz o teste também com o açúcar impalpável. A massa fica um pouquinho mais seca, né? Porque o impalpável tem amido misturado, que é esse aqui, ó. Eu até separei aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Então, o açúcar de confeiteiro que eu utilizei aqui, ele não tem amido, é só açúcar. E esse aqui tem, ó. Então, esse aqui é o impalpável, ó. Se fizer com esse aqui, também dá certinho, tá? Só que aí a gente vai perceber uma massa um pouco mais sequinha por conta do amido, tá? Tá bom. Mas a gente vai falando mais de Qual que é a importância de peneirar? Por que você está peneirando? Para não ficar pelotinhas, assim, grãozinhos. Principalmente o açúcar de confeiteiro, esse que não tem o amido, ele empelota. Entendi. Ele gruda, né, os grãozinhos. Tá bom. Agora aqui a gente vai colocar o leite de coco. Então, o leite de coco aqui, ele vai a quantidade que é necessário para a gente formar uma massinha de modelar. Como o ingrediente já foi medido, pesado direitinho, ó, eu vou colocar toda. Mas aí na sua casa, você vai sempre ter assim, ó, um pouquinho de leite a mais, né, Marlene? Põe aqui para mim, minha querida. A Marlene vai me ajudar hoje aqui, essa coisa fofa da minha vida. Da nossa, né? Marlene sempre salvando aqui nos bastidores. Isso. Então, ela vai deixar aqui, ó, um pouquinho de leite de coco e um pouquinho de leite em pó. Então, na sua casa, você também vai fazer assim. Então, tá vendo que aqui virou como se fosse uma farofinha? Ó? Ela é uma farofinha úmida. Agora, não tem jeito, gente. Vocês vão ter que lavar a mão, tirar os anéis de brilhante, as alianças, lavar a mão e colocar literalmente a mão na massa, tá? Então, antes de colocar a mão aqui, eu vou lavar, né? Olha, tem uma mensagem aqui muito legal da Luciana Rodrigues, que ela fala assim: Silvia, adoramos suas aulas, suas técnicas. É sempre muito bom quando a Educar traz você para nós. Você foi uma das professoras que me fez ser assinante Educar. Obrigada. Ai, querida, que bom. Então, o retorno que a gente tem dessa turma é muito bacana.
Manda suas fotos, coloca as coisas que você está fazendo aí bem bonitas, bem lindas. O pessoal que participou do último, que acompanhou o último curso, né, de bolos infantis, o pessoal tem postado as fotos, eles me mandam pelo Facebook as fotos. Meu Deus, que orgulho! A gente tem uma pergunta aqui da Rosana. Sim, pode Vai falar. lá, Rosana. Silvio, nessa massa, o que poderia cristalizar o que ela fique ressecada e fique meio quebradiça? Sim, ela vai ressecar. Ela vai ressecar, não tem jeito. Tá? Então, assim, justamente pelo fato de ter leite em pó e de ter esse ingrediente que absorve a umidade, absorve o líquido, então o leite em pó absorve o líquido. E esse líquido, com o passar dos dias, ele vai evaporando. E aí a massa vai ressecando. Isso começa a acontecer hoje mesmo. Eu até pedi para, você viu que eu pedi para desligar o ar-condicionado. Começa a perder o líquido e ela desidrata. Mas é justamente essa desidratação que faz com que ela dure. Então, essa massinha, ela seca mesmo e é assim mesmo. E para você, tem alguma forma para você acondicionar que ela não se desmanche? Tem algum... Depois do doce pronto, você diz? Sim, sim. Depois do doce pronto, mesmo acondicionado, ele vai secar. Mas assim, ó, como é leite em pó, quando você colocar aquele docinho mais sequinho na boca, ele desmancha mesmo assim. Então, assim, isso é uma característica desse doce. Mas quanto a isso, não se preocupe. Tá? Ele vai ficar como se fosse uma balinha. Com o passar do tempo, ele fica como se fosse uma balinha, mas é assim mesmo. Ok, Tá? obrigada. Tá, agora aqui, ó, vou lavar a mão, porque aqui, ó, a massa sempre vai ficar grudando numa mão que tem doce, né? Então, vou lavar a mão de novo e vou pegar na massa para a gente ter certeza do ponto, tá? Tá Vamos bom, lá eu de vou novo. aproveitar e passar o rendimento e durabilidade dessa massa. Isso. Ela rende 250 gramas e a durabilidade é de 15 dias em temperatura ambiente. Estou aqui, ó, não se preocupem com ressecamento, porque é assim mesmo, tá? Se a gente tampar essa massa, fechar ela demais, ela mofa, né? Porque aí ela vai se manter hidratada, ela vai mofar. Tá? Então aqui, ó, a massa já está no ponto, ela gruda um pouquinho na mão, porque a gente não pode deixar ela muito dura, porque se deixar muito dura, como eu disse, ela vai começar a absorver o líquido e ela começa a endurecer. Então, se a gente deixar ela muito dura agora, depois de uma hora mais ou menos, ela já está seca demais. Então, deixa ela assim, ó, a gente já percebe que ela já está uma massinha de modelar, e a gente vai ver ela daqui a pouquinho, ela já vai estar completamente diferente, um pouquinho mais dura, tá? Tá bom. Aí é sempre bom manter ela tampadinha. Vamos botar um plástico aqui por cima, mas que a gente vai usar essa aqui mesmo, tá? Qual que é a importância de usar o leite em pó integral? Por que eu não posso usar o desnatado? Tá, aí a gente não tem a mesma textura, não tem a quantidade de gordura é importante, então o integral para esse tipo de receita é melhor. Tá bom. Bom, agora a gente já pode ir para a próxima receitinha, tá? Que a gente vai colorir a massa. Vamos colorir, tá? Deixa eu mostrar para vocês os corantes aqui já. Isso, vou mostrar aqui para vocês o corante. Então, para atingir a massa, vocês vão precisar de luva, tá? Você tem os corantes aí, Jean? Não, né? Acho que não. Tenho. Corantes alimentícios em pó, Isso. gel ou para chocolate. Isso, ó. Então tem a opção do pó, tem a opção do gel, né? Corante em gel, ó, aqui outro em gel. Corante líquido, como é uma massa que depende de ponto, se a gente ficar colocando corante líquido, a gente vai amolecendo a massa. Então, a gente vai sempre optar pelo pó, pelo gel. E o que eu gostei, que eu utilizei, que eu mais gostei, foi o corante para chocolate. Tá? Que eu nunca tinha usado para outra finalidade que não fosse chocolate. Eu tinha feito vários testes com ele. Então, o corante para chocolate, para mim, foi o que ficou perfeito, porque ele tem menos umidade ainda do que um corante em gel. Tá? Então, a gente consegue tingir a massa sem alterar o ponto. Então, para mim, foi perfeito. Tá? Qual que é a característica dele que faz isso? O corante para chocolate? Isso. Ele é feito à base de gordura. Ele não Entendi. tem umidade, né? Então é um corante que ficou assim, especial, porque aí a gente pode colocar à vontade, você vai chegar na cor que quer sem alterar a massa, sem amolecer. Mas se por acaso você só tem o corante líquido aí na tua cidade ou na sua casa, vai amolecer a massa, a gente vai colocar mais um pouquinho de pó, né, de leite em pó, para devolver o ponto dela um pouquinho mais firme, tá? Então sempre tem como consertar. Então, vou pegar, devolve a massinha para mim. Eu disse para ela, leva, agora devolve. Tinha esquecido de tingir. Põe só um pouquinho de
leite em pó aqui para mim, Max. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto isso. Pode A falar. gente tem uma pergunta ti. da Renata Andrade Gobira. Boa tarde. Posso substituir o leite de coco por leite condensado? Caso sim, qual seria a proporção? Isso, a gente vai fazer, eu tenho certeza que você vai acompanhar o curso até o fim. Nós vamos utilizar também o leite condensado. Tá? Aí vai ser quanto baste até dar o ponto. A gente vai colocando aos pouquinhos e até dar o ponto. Geralmente o leite condensado dá um pouquinho mais que o leite de coco. Ele absorve menos, né? Então a gente vai usar um pouquinho mais. Mas assiste o curso até o final que a gente vai utilizar também o leite condensado, tá? Fica tranquilo. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Pode Marilene falar. Serrete. Pode Se eu não achar este açúcar, pode bater o refinado no liquidificador? Pode bater o refinado no liquidificador, funciona super bem. Tá? Pega uma espátulazinha, daquela que eu te pedi de café, aquela ali. Ó, Bom, agora a luvinha na mão, para não pintar os dedos e também para que a massa grude menos, né, na nossa mão. Então aqui, ó, vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, o corante amarelo. Ó. Vamos aqui. Aí você vai só sovando a massinha assim, ó. Se você precisar colocar muito corante e ver que a massa amoleceu demais, pode botar um pouquinho de açúcar. Mas não coloca muito, porque ela ainda vai descansar uns minutinhos, né? Então, não coloca muito para não ficar muito dura, tá? Então aqui, ó, só mexendo assim, ó, ela já vai ganhando ponto, tá? Então isso aqui é uma massa tingida. Eu aconselho vocês assim, ó, façam a massa que vocês precisam para utilizar. E não façam demais, porque eu vou mostrar aqui uma que já está tingida, para a gente não perder muito tempo, a gente se prender bastante à modelagem. Ó, tá? Então, a massinha tingida. Então, isso aqui eu chamo de massa tingida, e essa aqui, ó, na apostila de vocês, está como massa ao natural, ou seja, uma massa que está com a cor natural, esse amarelinho natural do leite, sem corante, tá certo? Então, essa aqui é uma massa ao natural. Tá bom. A Luana Gomes Figueiredo, ela pergunta, eu posso guardar a massa colorida já na geladeira? Pode, só que aí eu vou te mostrar aqui, ó. Pega aquela coloridinha ali para mim, por favor. Então, essa massa não precisa de geladeira, tá, Luana? Pode guardar fora da geladeira mesmo, porque o problema não é quando ela está na geladeira, o problema é quando a gente tira. Porque, não, aquela outra ali, querida, aquela lá. Quando a gente tira, ela fica melada, tá? Porque é leite, né? Pega a umidade e vira leitezinho por fora. Fica um leitinho por fora do doce. Tá, então aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui para vocês verem. Essa aqui já está tingida antes, ó. Então, a gente não tem... Deixa eu pegar aqui uma que está mais sequinha. Aqui, ó. Essa aqui, ó. A massa ao natural. Ó, ela já fica mais sequinha, tá vendo? Então, essa aqui eu fiz ontem. Então, uma massa de um dia para o outro, ela já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? Claro que isso aqui a gente consegue recuperar. Se a gente vê que ela secou demais, a gente pode colocar um pouquinho mais de leite de coco. Então, ficou mole o leite em pó. Ficou dura, leite de coco, tá? Ó. Mas é uma massa que a gente já precisa trabalhar um pouquinho mais com ela, porque ela já não está tão obediente. Tá? Então, vocês façam no dia aquilo que vai utilizar, para não ficar tendo o trabalho de reconstituir a massa. Tá. Pronto, agora a gente já pode ir para a próxima receita, certo? Certo. Deixa eu guardar essa aqui para não ressecar. Glacê mármore. Oba! Deixa eu colocar essa aqui juntinho, para não ressecar. Pronto. Aproveitar, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que pode colocar na geladeira, mas por quanto tempo eu consigo deixar ela na geladeira? Tá, se for acondicionar na geladeira, é massa para durar 30 dias. Entendi. Porque em temperatura ambiente ela já dura 15 dias, e ela dura 15 dias justamente porque ela perde líquido, ela desidrata, tá? Tá. Enquanto a Marlene posiciona os bols, eu vou aproveitar e fazer mais umas perguntinhas. Opa, vamos sim. A gente tem uma pergunta aqui da Camila Maia. Ela fala, estou adorando! Oba! Tenho uma dúvida. Quantos dias antes posso fazer os docinhos? Você pode fazer, pensa assim, ó, da hora que você misturar os ingredientes, começou a contar a validade. Tá? Então, misturou os ingredientes, a gente vai contar daí 15 dias. Então, lembra que você vai entregar o doce para o cliente e ele tem que ter tempo de comer o doce. Tá? E você tem que avisar, né, não pode entregar no último dia de validade, ó, dura 15 dias, os 15 dias já gastou lá na tua cozinha. Não, você tem que entregar o teu doce para o cliente numa época assim que ele ainda tem ali uma semana para comer, mas dura em torno de uns 15 dias. Tá? Lembrando que ele seca um pouquinho, mas colocou na boca ele desmancha, é bem tranquilo. Então vamos fazer o glacê mármore? Vamos. Receita na tela, por favor. Para fazer o glacê mármore nós vamos precisar meia xícara de chá de gordura vegetal, 2 colheres de sopa de leite de coco, 1 colher de chá de essência de baunilha,
e açúcar de confeiteiro impalpável, quanto baste. Isso, quanto baste é que tem que ter bastante. E a gente vai colocando até o ponto de... Põe a batedeira para mim aqui, por favor. Tá, então esse glacê, eu acho que ele é tão antigo ou mais antigo do que a receita do leite em pó. É, receitinha de vó essa aqui. Então isso aqui a gente usava, esse glacê, usava para cobrir bolo de noiva. Então ele fica uma massinha de modelar também. Aqui, Márcio, vai botar? Então bora. A senhora que manda, onde vai botar a batedeira, a senhora que diz. Batedeira pesada, onde que a gente vai usar o glacê mármore, Silvia? Tá, ele é uma massinha de modelar. Só que ele não seca, como um glacê real que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele não seca igual a pasta americana. Então é uma massa que mesmo passando os dias, você mordendo ela, ela fica molinha ainda. Tá? Ela seca um pouquinho, mas não seca igual o glacê real nem pasta americana. Tá? Então é uma massa de modelar. E a gente vai usar essa aqui porque a gente consegue colocar no rostinho de uma boneca, de uma princesa e modelar ela em cima do próprio doce. Então ela é bem gostosinha de trabalhar, bem bacana de trabalhar. Tá? E é um glacê que foi meio abandonado aí pela confeitaria. Né? Então aqui, ó, ele começa assim, a gente vai bater gordura vegetal. Isso aqui você acha no supermercado, lá na gôndola refrigerada. Aí a gente vai colocar aqui tudo junto, a baunilha e o leite de coco. Aí vou bater um pouquinho. Depois que bater um pouquinho, quando isso aqui se transformar num glacê levinho, a gente vai começar a colocar o açúcar de confeiteiro. Aí pode ser o impalpável. Tá bom. Deixa eu colocar um pouquinho do açúcar aqui para não ficar batendo só a gordura. Você pode colocar aqui mais ou menos uma xícara, uma meia xícara. Aqui a Marlene deve ter colocado umas 3 xícaras mais ou menos de açúcar para mim. 3, né, Marlene, você colocou? Tá, deixa eu misturar aqui para não fazer bagunça, né? Não vai... Se a gente ligar a batedeira com esse açúcar solto aqui, ele vai voar e a gente vai começar a espirrar. Você vai bater e ele já vai virar um glacê. Ele vai virar um glacê, isso. Aí a gente vai colocar açúcar até ele se transformar numa massinha de modelar. Entendi. Tá? Preciso de um bolzinho, né? Posso pegar esse aqui? Posso usar esse? Que é bem rapidinho, só para misturar e ele ficar mais levinho. Se não, quem não tem batedeira, vai na mão mesmo, né? Na mão vai no braço. Aqui já tá bom, ó. Prontinho. Aí para esse aqui, como é um glacê, ele depende de ponto sim, mas a gente vai regular o ponto dele com o açúcar. Então, nesse caso aqui, vocês podem usar qualquer corante, inclusive o corante líquido. Pode tirar, Marlene, por favor. A gente vai usar... Não tira não, porque a gente vai usar com glacê real agora. Tá? Deixa eu só trocar a bacia aqui, só trocar o bol. Isso. Cuidado, Marlene. Essa batedeira está desligada da tomada para não ligar, levar choque aí. Cacetada, Marlene. Deixa ela. Tenho medo dessas coisas, né? Eletrodoméstico assim, a gente tem que cuidar. Tá, então tá vendo? Eu estou colocando açúcar, ó, dá para vocês verem direitinho aí, ó. Eu vou colocando açúcar. Mexe, mexe, mexe. Aqui pode ser o impalpável e pode ser o confeiteiro comum, né? E aí você vai mexendo até ele virar massinha. Até virar massinha. Tá? E aqui de novo, né? É com a mão mesmo. Começa mexendo com a colher, mas depois é com a mão, porque é com a mão que a gente percebe melhor o ponto. Aí você vai tingir nas cores que você quiser. Também, ó, pronto, agora é com a mão. Então, se vocês resolverem fazer um teste de cobrir um bolo com glacê mármore, para voltar às nossas origens da confeitaria das mamães, das vovós, esse aqui a gente não abre igual pasta americana no rolo, a gente vai pegando os pedaços, colando em volta do bolo e alisando. Olha, você não consegue abrir que nem uma pasta americana. Você vai pegando os pedaços assim, ó, colocando, faz assim, vai colando em volta do bolo e depois alisa. Quase um trabalho, parecia com um trabalho de pedreiro. Tá, pronto, aqui já tá bom. Aqui. Aí a gente vai tirar um pedacinho da massa assim, ó, e amassar. A mão tem que estar limpa, né? Essa mão aqui vai sempre grudar, né? Então, aqui, ó,
A gente percebe, ó, a massinha de modelar já, tá vendo? Aí a gente vai pegar vou lavar a mão, a gente vai pegar uma porçãozinha e tingir com corante. Tá bom. Silvia, sempre que a gente tem um curso de pasta americana aqui na Educar, as pessoas perguntam muito sobre uma pasta de leite em pó para cobrir o bolo. Seria essa que a gente fez ou não? Não é? Não nada a ver? Como que é? Como que funciona isso? Ela pode ser usada para cobrir bolo. Só que aí a gente não tem muita elasticidade, né? Não tem aquela massa elástica como a gente tem na pasta americana. Entendi. Isso se resolve com um pouquinho de glucose. Tá. Se a gente colocar para essa receita uma colher de chá mais ou menos de glucose, ela já fica mais elástica, aí já dá para cobrir bolo. Entendi. Tá? Então, para cada receita, uma colher de chá mais ou menos já é suficiente. Tá bom. Essa Vamos era a aqui ao dúvida da corante de mão. Thaís Rodrigues. Ah, que bom. Então, vamos lá. Eu vou tingir um pouquinho aqui para vocês verem, sempre com luvinha na mão. Quer dizer, sempre não, né? Se você não tem a luva e também não tem problema de tingir o dedo, tingir as unhas, uma de cada cor, não tem problema, vai sem a luva mesmo. Aqui com a luvinha também a massa não gruda tanto. Bom, então aqui ó, eu já tenho a opção de usar um corante em gel, porque se a massa fica mole, eu posso colocar um pouquinho mais de açúcar. Ó, Olha aí, isso gente, aqui, ó. para colorir o glacê, Isso, vocês facinho. acabaram de ver que tipo de corante. Isso. Então, os corantes a gente vai usar, durante todo o curso, a gente vai usar os mesmos corantes, né? Então, vocês vão ver que uns têm uma aplicação melhor para uma coisa, outro para outra. Olha lá, massinha pronta já. Tá? Agora sim, eu trouxe essa opção para vocês. Claro que se não quiser fazer, para fazer uma bonequinha, não quiser fazer o glacê mármore, não tem problema, tá? Toda a modelagem, ela pode ser feita do começo ao fim, toda com a massa de leite em pó, tá certo? Ok. Ó, então a massinha tingida já, tá? Eu trouxe várias cores ali já tingidas. Agora vamos para o glacê real. É um glacê com características já completamente diferentes. E o glacê real a gente vai usar para quê aqui? Também para complemento de decoração. Ok. Então a massa de leite em pó, pode colocar aí. A massa de leite em pó a gente vai usar para fazer as modelagens maiores, né, o que é a base. O glacê mármore dá para a gente modelar ali, quer fazer um detalhezinho, porque ele é bem maleável. E o glacê real, que é o que a gente vai fazer agora, é para detalhes, é para cabelinho, para olho, assim, para detalhes. Tá bom. Ele é um glacê que seca completamente, vira uma peça mesmo de açúcar, assim, crocante. Então ele tem uma característica bem diferente, tanto da massa de leite em pó quanto do glacê mármore. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer agora o glacê real. Isso. Receita na tela, por favor. Para fazer o glacê real, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de pó para glacê real e 3 colheres de sopa de água. Isso. Aí é só colocar tudo na batedeira e bater. Aí vocês vão fazer assim, vão colocar toda a água. O fabricante, isso aqui, pega uma espátula para mim, por favor. O fabricante mesmo já coloca ali no rótulo do produto dele bem certinho a quantidade de pó e de água. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. É só seguir as orientações do fabricante. Então esse aqui é o glacê também antigo, né, que a avó já fazia, que é o glacê de clara de ovo com açúcar. Só que hoje em dia a gente não usa mais a clara crua, né, para confeitaria. Então a gente, sempre que puder, optar por esse industrializado, né, porque aqui a gente tem a clara de ovo desidratada, que o processo deve ser bem parecido com aquele do leite em pó lá, né, de secar o açúcar, de secar a clara, água, né? De retirar a água das claras. Então, aqui a gente tem clara de ovo desidratada, tem o açúcar de confeiteiro e já tem o ácido cítrico, né, que é como se fosse o limão. É um limão em pó. É só a gente colocar água e bater. Aí deixei um pouquinho do pó lá, então a gente começa a bater com toda a água e uma parte do pó. Depois a gente mistura esse restante aqui. Devagar aqui para não judiar da batedeira, né? Pega mais um pouquinho de água para mim, Marta? Eu acho que tinha mais pó aqui do que a quantidade que pedi. Deixa eu mexer aqui, que acho que tinha menos
Ou tinha menos água ou tinha mais pó. A gente tem uma dúvida da Rosana Pode aqui. falar. Opa, Rosana, pega o microfone aí. Silvia, esse glacê eu posso usar também para fazer os desenhos nos biscoitos, aquele famoso glacê que a gente pode utilizar para Isso fazer mesmo, a decoração. é esse mesmo. É esse mesmo. Aqueles E famosos- é esse mesmo ponto, né? Isso mesmo. Ok, obrigada. Porque ele seca, né, em cima da bolachinha. Esse é o glacê que tem diversos tipos de pontos ou não? Isso. Só que aqui, para nós, a gente precisa dele em ponto de bico, né, que ele não esparrame. Entendi. Tá? Aqui é só bater, não tem muito segredo. Aqui eu botei mais água porque eu acho que tinha mais pó aqui do que pedia na receita. Eu trouxe separado, né, Marlene? Acho que eu pisei errado. Trouxe pesado, a gente não conferiu. Pronto, vamos bater mais um tantinho. Esse aqui não tem jeito, esse aqui tem que ser na batedeira mesmo. Na mão a gente não vai conseguir bater esse glacê industrializado. Mas é qualquer batedeira que você tiver em casa, tá? Não precisa ser batedeira semi-profissional. É qualquer batedeira que você tiver em casa, bate glacê real. Mas aí a gente vai ver juntinhos aqui o ponto. Esse aqui, Mar, pode tirar isso aqui, o que já deu. Esse aqui, a água você deixa. É importante a gente ver o ponto, porque aí quem não tem balança em casa também tem que saber dar o ponto. Agora foi demais. Tá, e para atingir o glacê real a gente vai usar qualquer um dos corantes. Pode ser o gel, esse aqui não, de chocolate para glacê real não fica tão bom. Em gel ou em pó, tá? Os dois ficam bons. Tá bom. Aí vocês fazendo em casa, vocês vão deixar esse glacê bater por uns 10 minutinhos, que é como manda no rótulo. Tá? Aqui eu não vou deixar tanto tempo, mas aqui já dá para a gente ver o ponto. Mas é importante deixar bater pelo tempo que o fabricante determina, que é para ter certeza que está bem misturadinho, está bem homogêneo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Quer um potinho, Marlene, para eu tingir um pouquinho de glacê? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o ponto. Agora deu, minha querida. Tá, isso aqui, ó, a gente precisa do glacê assim, ó, num ponto firme, ó, que a gente vai decorar com ele, fazer cabelo, fazer detalhes, né, de decoração, então é bem importante que ele fique assim, ó, firme. Aí esse aqui a gente vai pegar o corante também, ó, e tingir. Deixa eu pegar uma cor aqui bem bonita, um amarelo aqui. Esse aí é qual? Esse aqui é um corante em gel. Tá bom. Tá, pronto, ó. Só Dá pra ver misturar que ele tá aqui, ó. bem firme mesmo. Isso, ó, tá? Então, um glacêzinho firme, ele não está se esparramando, né? Então, mesmo que você não tenha balança em casa, você consegue fazer sabendo do ponto, né? Ó, fica bem tranquilo de desenvolver. Não tem só uma marca de glacê real, tem várias marcas. Então, a receita original do glacê real era clara de ovo crua, açúcar e limão. Então, isso aqui é uma evolução do glacê real da avó. É o glacê real Isso. artesanal, né? Artesanal, isso mesmo. Tá, então agora a gente vai colocar o glacê nos saquinhos. Então, eu optei por não utilizar bico de confeitar. Para que a turma não fique dizendo, mas eu não vou fazer, porque não tem o bico de confeitar. Então, tudo que a gente utilizou aqui é fácil de achar. Sim. E né, os ingredientes até agora são fáceis de encontrar, eu acho até em supermercado. E aí a gente vai usar o saquinho. Isso aqui é um saquinho que eu comprei numa loja de embalagem, saquinho bem baratinho de embalagem, não tem nada de especial. Aí a gente vai usar assim, ó, o tempo todo, só com saquinho cortado a ponta. Então, esse aqui vai ser o nosso bico de confeitar. Então, olha lá, ninguém vai achar desculpa para dizer, mas eu não tenho bico, não vou poder fazer. Ideal para quem quer começar, né? Isso tá mesmo. Começando aí na confeitaria, a Silvia tá dando todas as dicas aqui. Tá, e sabe que esse biscoitinho que você falou, Rô? As confeiteiras de biscoito usam muito saquinho assim, né? Usa bastante. Tá, então eu já deixei vários desses aqui tingidos, tá? Para a gente não usar muito nosso tempo com isso. E aí a gente pode ir para a modelagem, que é a parte boa, né? A parte divertida do nosso trabalho. Tá bom, então enquanto a gente apoia os balls aí, eu vou passar a durabilidade do glacê. Isso, O glacê mármore, ele tem rendimento de aproximadamente 350 gramas e durabilidade de 15 dias em temperatura ambiente. E o glacê real, ele tem rendimento de 295 gramas e durabilidade. Tem que usar após o preparo, usar imediatamente, é isso, né? Isso mesmo. E se sobrar alguma coisa, eu posso refrigerar? Pode Não? refrigerar, isso, pode refrigerar.
Aí a única coisa assim, né, quando a gente tirar, por exemplo, um glacê real da geladeira, ele tem que entrar em temperatura ambiente, aí pode ser que ele não tá mais no ponto certinho, a gente põe um pouquinho de açúcar, bate ali, ou um pouquinho do pó de glacê real, rebate e aí ele volta no ponto, tá? Mas aí é só na batedeira mesmo? Não, aí pode ser na mão mesmo. Pode ser na mão mesmo? Pode ser na mão ótimo. mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente vai precisar. Pincelzinho, deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa daqui. Não, Agora a gente vai fazer a modelagem da... Da bonequinha. Da boneca? Isso. Ok. Tá, então vamos lá. Para Agora fazer a parte modelagem divertida. da Chama a criançada, que essa é a hora boa. Agora é literalmente brincando de massinha. Para Brincar de fazer a massinha. boneca, a gente vai precisar de massa de leite em pó ao natural, Que é glacê mármore na cor rosa, glacê real amarelo, confeitos de chocolate e corante em pó vermelho. Isso, para fazer uma maquiagem bem bonita nas meninas. Bom, então a gente vai fazer assim, vai pegar a massinha, essa aqui é a que a gente acabou de fazer. Marlene, pega ali para mim, querida, aquela ali, ó, que está pronta há um pouquinho mais de tempo, que aí a gente vê a diferença do ponto. Isso. Aqui, ó. Essa aqui, ó, ela já está feita há mais tempo, ó, para modelar ela fica um pouquinho mais difícil, mas é boa também. Vou usar essa aqui para vocês verem que dá para adiantar um pouquinho o serviço. Tá, então a gente vai fazer assim, ó, vai modelar. Isso aqui eu coloquei todo o passo a passo na apostila de vocês, está escrito o passo a passo, tá? Ó, a gente vai fazer uma bolinha na palma da mão, bem modeladinha, assim, bem amassadinha, que é para não ficar rachaduras assim em cima da massa, tá? Tá, então a gente vai fazer uma bolinha. Se vocês pesarem essa bolinha aqui, ela vai dar aproximadamente 20 gramas, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó, vai... Ah, esse aqui está rachando, deixa eu amassar mais. Vamos lá, né? Paciência. Quem vai trabalhar com massinha de modelar tem que ter paciência, senão... Deixa eu misturar com essa que está mais molinha, né? Que aí fica bom. É legal sempre ir checando, né? Se tem uma rachadura, senão vai ficar... no rosto da princesa vai parecer uma cicatriz, né? Ou então uma que está velhinha, né? Uma princesa... mas o que tem, né? Uma princesa velhinha. Tá, então aqui, ó, uma bolinha. Aí vocês vão pegar aqui, ó, o dedo indicador, para lá e para cá, assim, ó, vai girando, tá? Ó. Vai girando a bolinha para a gente fazer assim, ó, uma bochechinha. Fazer uma divisão assim, ó. Se quiser fazer carinha de bolinha, não tem problema, tá? Eu gosto muito de rostinho com formato de bolinha também. Tá? Então aqui, ó. Tá? A gente faz uma marquinha aqui no centro. E vou acomodar ela em cima dessa base aqui, só para a gente ter onde apoiar. Mas isso aqui a gente podia estar modelando já direto em cima de um cupcake, podia... para colocar em volta de um bolo, então tem bastante utilidade, aplicações, né, para a gente fazer para essas modelagens. Ó, mexe a massinha, mexe, 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 vocês vão lavar a mão várias vezes, acho que eu vou botar a luva porque eu lavo menos a mão, né? E a massa gruda menos. Deixa eu lavar lá a mão de novo, Jean. Vai lá, Jean, vai lá, conversando com a turma aí, me traz as perguntas dela. Não, eu achei muito legal essa modelagem das bonecas e das princesas, porque você pode soltar a imaginação aí. Se você tem um tema, sei lá, Frozen, alguma coisa assim, você pode usar essas técnicas que a Silvia está ensinando aqui e criar suas próprias bonecas, usar a criatividade, né? Isso mesmo. Eu até coloquei na apostila para a turma usar cores. É muito bacana, assim, às vezes a gente vai fazer uma festa para criança, você coloca as bonequinhas em cima da mesa, isso já aconteceu até aqui mesmo na Educar, quando a gente fez cupcakes decorados, e as pessoas se identificam com aquele cabelo, com aquela roupa, com aquela fisionomia, Sim. É muito divertido. Então você pode pensar na criançada que vai estar na festa e já fazer as bonequinhas já com... De repente você tem uma aniversariante de cabelo cacheado, faz a princesa, né, de cabelo cacheado. É muito legal. Em casa vocês não precisam trabalhar de luva, tá? Porque a luva aqui vai ajudar porque para não precisar ficar saindo ali para lavar a mão. Ó, de novo, eu vou apertar aqui, ó, com o dedo indicador, ó, gira para lá, gira para cá, para dando um formatinho assim mais engraçadinho aqui na carinha da nossa bonequinha. Já vou fazer as duas aqui, ó. Tá? Bom, agora no centro aqui do rostinho, a gente vai pegar um palitinho, vou usar palito mesmo, tá? Podia ser uma estequinha assim, ó, mas vou fazer de um jeitinho que todo mundo vai conseguir já Tá bom. correr lá no supermercado, ó, palito, isso aqui tem no mercado também, o palito. Fazer um furinho aqui, ó, para marcar onde vai ser o nariz. Vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, enrolar, fazer a bolinha, fazer uma coxinha. Só para a gente poder encaixar esse nariz
ali naquele buraquinho ele não cair. Tá? Modela direitinho. É uma princesa, então não precisa fazer muito caricato, assim, muito nariz grande. Né? Faz bem delicadinho. Aqui a gente pode reproduzir também as princesas famosas, né? As princesas... Pode reproduzir as nossas princesas que a gente tem em casa, né? Tem uma opção de princesa em casa, né? Aí é na casa da turma que está assistindo, e tem muita princesa, meu Deus, é uma mais linda que a outra. Então, aqui, legal ó. Também, agora está chegando o Halloween, quer fazer as bruxinhas, Isso, alguma coisa assim, é bacana, né? bacana. Tá, então aqui, ó, eu vou fazer 2 furinhos, ó, vou marcar aqui o lugar do olho. Vou pegar essas miçangas aqui de chocolate, e agora a luva vai atrapalhar. Gosto mais de trabalhar sem luva, a gente não perde o tato, né? Mas vamos lá. Olha lá, vou colocar aqui uma e outra. Isso aqui é para a gente não precisar ficar fazendo bolinha na mão, né? Porque aí vai usar muito do nosso tempo. E essas miçangas encontra fácil também? Essa é fácil, também loja de confeitaria. Até em supermercado já tem uns pacotinhos pequenininhos. Você compra como miçanga de chocolate. Tá. Miçanga, confeito. Tem uma bolinha um pouquinho maior, eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem fácil de achar também. Que é essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Mais fácil ainda de achar do que essa. Então pode ser uma das duas, né? Essa aqui o olho vai ficar maior. Tá? Então tem que ver se qual que vai ficar mais delicadinho, né? Aí para tua princesinha, vai ficar mais delicado. Bom, agora a gente vai fazer aqui a boca. A boca é só marcada, tá? Porque se a gente vai fazer a boca... fazer mesmo, né, desenhar a boca, já não fica tão delicado a fisionomia. Então a gente pode usar assim, ó, isso aqui é um marcador de boca, a gente compra isso aqui como marcador de boca. Tá. Mas se vocês não tiverem isso aqui, vocês vão pegar qualquer objeto arredondado, pode ser a ponta de uma colher, e fazer assim, ó, e marcar. Mostra de novo pra gente, por favor, Silvia. O utensílio? Isso. Tá. Chama marcador de boca. Tá? É um joguinho, vem em vários tamanhos. Ah, mas é relativamente fácil de achar. E se não achar também, improvisa, né? Porque uma coisa arredondada, eu tenho certeza que na gaveta de casa lá vocês acham. Só não pode deixar de fazer por causa disso. Ah, né? não. Se depender de mim, não vai deixar de fazer mesmo, porque eu sempre dou um jeito de achar um substituto aqui para o utensílio. Tá? Então aqui, ó. Só marcadinha assim a boca, mais fundinho, pronto. Agora a gente vai fazer o cabelo. Então a base vai ser sempre o rostinho. Então você pode usar a massa ao natural, pode tingir a massa, né, para você ter tons de pele diferentes, pode ser um tom mais rosadinho, né? Até ali na mesa tem outros tons de pele que fica bem bacana, né? Fica bem personalizado. Tem vários tons. Tem vários uma tons. Bonequinha negra, Isso mesmo. Agora a gente vai para o glacê mármore, que é este. Né? Lembra que é o de modelagem. Ó. Glacê mármore. Esse aqui já não gruda tanto na mão. E a massa de leite em pó, ela é grudenta mesmo. Vocês vão ver que é até bom, porque aí a gente não precisa nem, para colagem, não precisa nem se preocupar tanto, porque ele gruda bem. Agora aqui o chapéu. Agora é criatividade. Como essa massa é molinha e fácil de modelar, eu posso colocar um pedacinho de massa aqui, ó, e deixar o chapéu ir aparecendo conforme a criatividade, conforme a mão, conforme a força. Esse aí que você está usando é o glacê mármore. Mármore, isso. Ó. E ele adere fácil na Fácil, massa fácil. de leite em pó? Isso, bem facinho. Tá? A massa mesmo de leite em pó ela já é grudenta, então tudo que a gente coloca nela praticamente gruda bem. Tá vendo? A gente vai modelando direto aqui em cima da cabecinha dela. Ó. Então, vou fazer esse aqui primeiro, depois a gente pensa no cabelo. Tá, então, deixa eu baixar aqui, tá vendo? É bem facinho de modelar. Essa facilidade a gente já não vai ter tanto com a massa de leite em pó, ela já é um pouquinho mais firme, né? Entendi. Esse brilho que a massa de leite em pó tem, ele perde Ele depois perde, que seca? perde um pouquinho depois que seca. Tá vendo? A gente pode fazer um chapéu bem grande, pode imitar o chapéuzinho da vovó, pode fazer boné, touca. Inventei aqui. Isso, ó, que chique, né? Aí a gente pode fazer detalhes, né? Deixa eu pegar aqui uma estequinha para a gente fazer detalhes. Isso aqui chama boleador, isso aqui chama esteca. São vendidos em joguinhos, né? Então é bem facinho de achar, bem baratinho. Ó.
Aí a gente pode ir criando, tá vendo? Vai criando modelinhos, ó, texturas. Aí vou colocar aqui agora cabelo. O saquinho, ó, saquinho de confeitar. Corta a pontinha. Cabelo a mesma coisa. Deixa a tua imaginação viajar. O chapéu ficou para cá, então para cá eu vou fazer uma franja. A gente tem uma dúvida aqui da Rosana. Ela está cochichando, eu estou te Ela escutando. está cochichando. Vai lá, Rosana, pode fazer. Silvia, o glacê real, ele gruda no chocolate também ou só Sim, gruda. Sabe por que ela está perguntando isso? Que ela faz pão de mel, né? Sabia. Isso aqui é muito legal de fazer decoração em cima de pão de mel. Quando você falou que fazia pão de mel, eu falei, nossa, pão de mel com uma massinha, com uma decoração de leite em pó em cima, fica show de bola. O glacê real gruda também. Gruda também. Okay. Tá, então aqui, ó, eu estou inventando um cabelinho, ó, o glacê ele tem textura para isso, por isso que ele tem que ficar firmezinho, não pode ficar escorrendo. Ó. Uma franjinha. E aí a gente pode colocar florzinha, pode inventar coisa aqui, né? Pode colocar confeitinho, pode colocar brinco. Deixa eu pegar aqui uma bolinha branca dessa aqui, ó. Tá bom. Se eu quiser, por exemplo, a massa de leite em pó que fique branca mesmo, eu consigo? Sim, Tem aí o corante pra isso? branco. Corante, aqui ó, corante em pó. O corante em gel é um pouco mais difícil a gente encontrar ele assim, branco, né? Tá. O gel não, Então eu não posso vejo usar muito. o corante em pó branco para deixar. Isso, corante em pó branco, dá bem certinho. Tá bom. Tá. Se vocês quiserem ainda incrementar aqui, ó, dá para fazer pescoço, assim, ó, põe um pedacinho de massa aqui, ó, tá? E dá para inventar também roupinhas, né, coisas assim, ó. Deixa eu pegar aqui um outro glacêzinho. Pegar um glacêzinho de cor diferente. Uma aqui. graça já ganhou forma. já vai ganhando forma. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Opa. Aqui, ó, a gente pode ainda incrementar aqui, ó, fazer Muito uma legal. roupinha, né? Fazer uma coisinha aqui, um detalhezinho, tá? Ó, coloquei confeitinhos aqui, ó, as orelhinhas dela, tá vendo? Aí a gente pode deixar secar, quando ela perder esse brilho aqui, né, esse brilho de molhado aqui, a gente pode pegar o pozinho, aqui fazendo com ela muito molhada assim, fica muito forte a maquiagem. Quer mostrar uma pronta? Acho que era bom. Mas deixa eu fazer nessa aqui, porque aí Tá. o pessoal vai ver também, ó, corante branco em pó, pode ser o açúcar impalpável também, funciona. Ó, o branco, eu só tenho vermelho, mas poderia ser o rosa, né, o pó rosa. Olha aqui, ó, vou clarear um pouquinho o vermelho, com um pincelzinho fininho de maquiagem mesmo, que você vai comprar só para isso, vai manter só para isso, aí a gente vem aqui, ó, faz um rosadinho aqui nas bochechinhas dela. Tá? Mas isso aqui é bom fazer quando a massa já está mais sequinha, né, para não ter perigo de ficar muito Quanto tempo forte. mais ou menos eu posso deixar secando? Alguns minutinhos já vai estar seco. Tá. Tá, ó. Então aqui já tem uma, deixa eu já aproveitar que estou na maquiagem, né? já aproveitar aqui, ó, fazer um rosadinho, tá? Cuidado com esse pozinho, porque às vezes a gente esbarra nele, meu Deus do céu, é corante para todo lado. Então, pronto, já estão maquiadas. Agora essa aqui vamos transformar numa princesa bem fofa. Então, enquanto você vai se preparando aí, eu vou ler os ingredientes para a Tá. gente fazer a nossa princesa. Vamos lá. Para a princesa, a gente vai precisar de... Receita na tela, por favor. Ó, vou lendo aqui. Massa de falar. leite em pó natural, glacê real preto e branco, confeitos de chocolate ao leite preto e branco, corante em pó vermelho e pó alimentício perolizado para Isso. decoração. Isso, que é um pozinho pérola, bem facinho de achar também em loja de confeitaria. Tá, então aqui, ó, eu vou começar pelo cabelo da princesa. E aí, escolhi o preto, mas as princesas sempre, a gente vai se inspirar em alguma, né, para ver a corzinha do cabelo. Então, se eu tenho que fazer cabelo, eu sempre vou começar assim, ó, de baixo para cima, tá? Porque se eu começar o cabelo por aqui, eu não tenho como depois fazer embaixo, né? Então, começa sempre de baixo. Deixa eu virar aqui para ver se está cobrindo. Tá. Aí, vamos lá, vamos preencher aqui a cabeleira dela. Fazer assim, caracoladinho, para ficar bem natural, ó.
Cabelinho também, né? Se você movimentar o saquinho diferente, o cabelo já fica diferente. Se fizer assim, ó, deixa eu fazer um retinho, um lisinho assim, ó, vai ficar lisinho. Se eu girar a mão, ó, fica encaracoladinho. Então, vocês inventem aí do jeitinho que vocês quiserem. Tá parecendo a Luluzinha agora. Essa princesa não existe, hein, Não. Jean? Tá desatualizada. Tem que assistir mais desenho, tem que conviver com umas meninas aí, umas princesas de verdade, que a gente tem em casa. Vou ter que fazer o dever de casa, Silvia. Mas isso nós comentamos no curso anterior, que quem vai trabalhar para criança tem que estar antenado com essas coisas, né? Tem que então, estar por dentro, né? Tem que estar por dentro, acontecendo. porque aqui de verdade eu não pesquisei qual que é a princesa de cabelo preto, mas é que ela existe. Então tá, de repente a princesa de cabelo preto, a coroa dela é vermelha, então, ou é azul, a gente tem que acompanhar isso, porque aí você está falando a linguagem da criança. Sim. Né? Ou então você inventa a sua princesa Luluzinha. É ficar atento na moda do momento, né? Isso. Tá, fiz um caidinho aqui no rosto, ó, bem moderninha, tá? Aí vou colocar aqui em cima a coroa. A coroa, se a gente for fazer aqui, ela vai ficar na altura, assim, vai ficar na mesma altura do cabelinho, né? Então, eu vou optar por fazer essa coroa separado. Lembra que eu falei que o glacê real seca? Né? Então, a gente vai fazer ele separado, porque eu quero que essa peça feita com esse glacê seque, e aí a gente pode aplicá-lo aqui em cima. Ah, entendi. Tá? Então, vou fazer assim. Essa peça você não faz diretamente na boneca, você faz ela separada e depois você aplica. Isso mesmo. Se você tiver tempo, você vai fazer assim. Se não tiver, vai direto lá, mas não vai ficar tão bonito. Tá. Então, aqui ó, é o glacê real branco. A gente tem que fazer ele em cima do plástico, porque se eu fizer em cima de qualquer objeto, ele vai grudar. Então, em cima do plástico. Mas eu quero esse formato assim, ó, arredondado. Então, a gente pega qualquer objeto. Cadê, Má, o que estava aqui? Aqui mesmo. Você pega qualquer objeto arredondado, pode ser o fundinho de uma colher, pode ser aqui, ó, uma base arredondada assim, deixa ele secar em cima, tá? Para ele secar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Algum ó, tá potinho, bico de confeitar. Isso mesmo, usa a imaginação aqui, ó. Eu usei assim, ó. Esse aqui secou desse jeito aqui, ó. Tá? E já faz bastante, porque eu mesma já quebrei umas duas. Tá. Coloca em cima ali pra Vamos ver se eu ver consigo. Aqui, né? Isso. Tá, vamos ver se eu consigo tirar alguma sem quebrar. Isso aí a gente vai pegar aqui um pincelzinho, deixa eu pegar um pincelzinho fininho aqui, bem levinho. Vou quebrar outra, Marlene. Ó, vou pincelar com... Ó, quebrei mesmo. Vou pincelar com pozinho dourado, perolizado. Isso aqui a gente acabou de fazer, por isso que ainda está se quebrando assim, mas o glacê você faz com antecedência, aí ele não quebra. Ele fica bem sequinho. Aí eu vou aplicar aqui, ó. Como quebrou, eu vou emendar. Tá bom. A princesa vai me desculpar, mas eu vou aqui emendar a coroa dela. Eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda Oliveira. Oi, ela fala assim: se eu quiser fazer o rostinho em pé e não deitado, o glacê vai escorrer ou eu terei que fazer uma massa de leite em pó só para o cabelo? O glacê, se ele estiver num ponto bem firmezinho, ele não escorre não. Pode fazer, Fernanda. Assim Pode como ele fazer. está agora, ele escorreria, por exemplo? Não escorre. Né? Deixa eu fazer aqui, ó, do ladinho aqui para você. Não, ele não escorre. Dá para ver? Espera aí que a gente não viu. Faz de novo, por favor, Ó, Silvia. se eu fizer aqui, ó. Tá vendo? Ele não escorre. Então Tá pode ótimo. fazer sim, filho. Ela vai modelar, né, a cabecinha de pé. Agora que eu vi ali na imagem, ela ficou meio careca aqui em cima. Deixa eu... que isso aqui a criançada vai ver, né? Então, tá, ó. Então uma princesinha assim, aí a gente pode colocar uma roupinha nela também. Se vai colocar roupa, tem que colocar um pescocinho aqui, ó. E aí, eu não sei se vocês... bom, deve ter visto, né? Quando eu estava mostrando ali, fazendo um passeio ali pela mesa, eu fui para a cozinha fazer essas bonequinhas. E aí a gente começa a fazer uma, já dá vontade de fazer a outra, já dá a ideia de fazer a outra, e assim vai. E a gente assim não vai quer mais indo. parar. Faz o reino inteiro, né? Faz o reino inteiro. Não vou colocar branco, não, senão vai ficar parecendo uma noiva. A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda. Ela pergunta: posso fazer em molde de silicone ou vai soltar? Amanhã a gente vai usar moldes, né? Isso, vamos utilizar molde. Ela deve estar falando do rostinho, né, talvez. Isso, é. Se for fazer o rostinho, existe molde sim. Existe molde de silicone, existe molde de chocolate, que dá pra gente usar, que a gente vai usar também amanhã.
Então a massa de leite em pó aceita usar um molde de silicone, por exemplo? Aceita sim. Tá. Tá? E aí, assim, pode ser que, quando a gente acaba de fazer a massa como essa aqui que eu acabei de fazer, a gente ainda vê ela um pouquinho mais grudenta, tá? Aí pode ser, Fernando, que você vai colocar essa massa muito fresca dentro da forma, ela vai grudar. Mas a massa com pelo menos assim umas 2 horas de descanso, ela já não gruda tanto. Tá. Tá? E eu vou mostrar para vocês, quando a gente for usar molde numa outra aula, eu vou mostrar para vocês recursos para essa massa não grudar de jeito nenhum, tá? Fica tranquilo. Assiste o curso até o final que você vai ver. Primeira aula de amanhã, primeira aula do dia 2, você vai aprender a usar os moldes com a massa de leite em pó. Isso, nesses 2 dias a gente vai tentar assim, tirar o maior e melhor proveito dessa massa tão gostosa de leite em pó. Com certeza, já estamos tirando. Só antes de encerrar, a gente tem uma dúvida aqui. Na massa do glacê mármore, a gente usou gordura vegetal, certo? Isso, gordura vegetal hidrogenada, isso mesmo. A Flávia pergunta se pode usar manteiga. Flávia, eu nunca fiz com manteiga, mas eu acredito que dê certo. Acredito que dê certo. Faz o teste aí já hoje e já diz para nós. Porque eu sempre digo isso, cozinha é laboratório. Então a gente tem que, será que dá certo? Teoricamente dá, porque é gordura também, né? E aí você vai colocar leite de coco, vai colocar a baunilha e depois vai dar o ponto com açúcar. Como é mais molinha, pode ser que precise um pouco mais de açúcar, mas eu acredito que dê certo sim. Faz o teste também e compartilha com a gente. Esse teste eu não fiz. Ok. Então, a gente tem tempo para fazer umas 2 bonecas ainda? Não, acabou o nosso tempo, Silvia, agora só na próxima aula. Podemos encerrar? Podemos, não é que eu queira, tá? Ele que quer, mas vamos lá, podemos. Então é isso, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa aula de número 2, a produção da massa, modelagens, acabamento e sugestão. Pessoal, na próxima aula a gente vai ter mini cupcakes divertidos. Vamos modelar carrinho, foguete, bola, tem uma aranha também, tá muito legal, tá imperdível. Agora tá imperdível também para você que ainda não é assinante Educar. Tá esperando o quê? Olha só, quer experimentar? Quer ver? Aqui do meu lado tem um botão, do lado do vídeo tem um botão escrito assim: comece seus 7 dias grátis, experimente agora. Você vai clicar nesse botão, fazer o seu cadastro e experimentar tudo que a gente tem de bom. No nosso catálogo são mais de 850 cursos. E além dos cursos das aulas em vídeo, tem também o material complementar, que são apostilas digitais com fotos, passo a passo, dicas, tudo lá para você aproveitar, tá bom? E além das aulas, você também pode aproveitar no Passe Livre as nossas promoções e ações. Como, por exemplo, na nossa próxima quarta-feira, vai ser exclusivo para assinantes o Bate-Papo Educar. Vai ser com o André Deales. O André, que é um autor